Fala pessoal, gostaria de compartilhar com vocês hoje um pensamento. Esse é um estilo de vídeo ao qual é bem diferente, né, aqui neste canal, mas vai ser um vídeo muito recorrente, né, esse estilo de vídeo no caso, ao qual será apenas eu e vocês, né, não aqui no carro, literalmente, né, mas no quesito de conversar, né? Eu quero utilizar este canal também para conversas. Então, falar a respeito sobre a vida, sobre filosofia, uma área que eu estou gostando bastante de estudar, sobre teologia também. Estou cursando a faculdade, né? Ainda estou no primeiro semestre. Ainda estou no primeiro semestre, né? Mas o motivo principal desse vídeo é trazer essa introdução para vocês, né? E também dizer que, olha, aqui este canal vocês são muito bem-vindos. Pensamentos, tá? Todos sabem que no que eu creio, né? Que é em Cristo Jesus. Claro, este canal eu vou falar a respeito disso também, com toda certeza. Porém, o foco principal aqui é falar sobre resenhas de livros, sobre ideias, mostrar o meu dia a dia, mostrar eu indo para a faculdade, eu indo para a academia, ao qual estou indo agora, né? E conversar, né? Eu gostaria de falar sobre a respeito da vida, né? A vida, na verdade, cara, não tem como ser resumida, né? Ela é impossível de ser resumida. Então, quando nós falamos sobre a vida, cada pessoa vai ter uma opinião diferente, cada pessoa vai ter uma perspectiva, uma interação com a vida diferente. Exemplos: alguns sofrem, né? Na verdade, todos sofrem, porém, alguns sofrem mais, outros sofrem menos, outros nascem de uma família com uma condição financeira muito melhor, outras bem precárias, principalmente aqui no Brasil, né? Porém, o porquê eu falo a respeito da vida? Porque a vida, quando você para pensar realmente no sentido dela, no sentido de, cara, eu só tenho uma vida e eu tenho que viver ela da melhor maneira possível. Só que, já falando na minha perspectiva, né, esta maneira de viver não é a maneira de esbravar o mundo, se acabar na prostituição, se acabar em relacionamentos, em alcoolismo e etc, sabe? Não, mas viver de uma maneira feliz, uma maneira leve, ter princípios, ter propósitos, né? Fala, Santiago. E isso é o principal, sabe? É você ter um norte, você ter um rumo de se viver a vida. E olhando hoje para essa juventude, né? E eu me incluo muito nisso, sou muito novo, mas as pessoas, elas não têm propósito de vida, elas não sabem para onde ir, elas só querem viver. E só viver não é muito legal, porque você não sabe para onde está indo. Carambolas, poxa, não faria mais sentido a vida ter um propósito? Porque a vida tem um propósito para cada um, né? Não sei se vocês vão concordar, mas ela tem um propósito para cada um. Exemplos de pessoas gostam de jogar futebol, o propósito dela é ser jogador profissional de futebol. Outras ser cantores, né, produtores, ser comentadores, etc, né? Cada vida, ela tem um propósito diferente. E nós, como seres humanos,
né, racionais que somos e também seres humanos ao qual nós precisamos viver em comunidade, em conjunto, em familiaridade, nós agregamos nessa maneira de viver das pessoas. E isso, agregar na maneira de viver das pessoas, envolve como nós nos comportamos diante das circunstâncias que nos aparecem. Por exemplo, não é mais fácil nós sermos gentios com as pessoas no mundo, né? Vocês conhecem a frase mais comentada: gentileza gera gentileza. Só que se você for entender, né, que a vida e as pessoas, a pessoa, né, melhor se dizendo, as pessoas, elas são todas interesseiras, né? O porquê interesseiras? Porque, gente, perceba essa frase: gentileza gera gentileza. Então quer dizer que se alguém me fizer o bem, aí que eu faço bem. Mas não deve ser assim. Deve ser, eu vou gerar o bem sem esperar algo em troca, mas eu sei que lá no fundo, se eu faço bem, o bem ele vai me voltar um dia. Por mais que pode vir mal também, nós estamos sujeitos a isso. Mas na raiz da intenção do ser humano é totalmente interesse. Um exemplo muito comum é compras de presentes de aniversário. Quando eu ganho um presente, eu fico muito feliz, todos ficamos felizes. Porém, quando chega aniversário de alguém que nos deu presente, qual que é a primeira coisa que nós pensamos em fazer? Qual que foi o valor do presente que o fulano me deu, ou ciclana? Esse presente ele foi de alto valor em questão monetário? Sim, então eu tenho que dar um presente a alto nível, ou se não, maior do que esse presente que ele me deu. Sabe por quê? Porque quando ele for me dar um presente novamente, ele vai pensar isso e vai me dar um presente melhor. Claro, muitas das vezes nós não pensamos conscientemente, mas inconscientemente nós pensamos dessa maneira. E se você, agora que eu estou falando, você vai pensar e falar: caracas, velho, realmente eu faço isso. Só que tem como nós mudarmos esses pensamentos, né? Só que antes, bora comigo lá para faculdade não, perdão. Bora ir para academia? Gostaria de compartilhar com vocês essa belezura que eu estou lendo sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma do grandiosíssimo Sêneca, né? Um autor muito enfático em suas falas, né? Muito simples de ler, né? Deixa eu verificar, aqui, estou na página 63 dele. E, cara, tá sendo uma leitura muito edificante, né? Tá aqui porque eu tô comendo uma bananinha. Está sendo uma leitura muito edificante. Super recomendo a vocês, tá? Ele vai trazer muitas questões a respeito do apóstolo Paulo. Primeiro capítulo, primeira página, ele já fala sobre o apóstolo Paulo, né? Como eu sou cristão, então eu gosto muito de estudar sobre a teologia paulina, né, sobre o apóstolo Paulo em si. Então eu recomendo demais para vocês. Só que, pessoal, ali no momento de leitura, ao qual eu estava fazendo ali a bike, né, fazendo ali aquele cardio maroto, né, eu lendo o livro de Sêneca, o qual eu apresentei para vocês, né, que é esse daqui, a respeito ali sobre a ira e sobre a tranquilidade da alma. Tem ali uma parte do livro, tanto que eu vou deixar até aqui no vídeo para vocês a parte ao qual me chamou bastante atenção,
que é o Sêneca, ele vai trazendo, né, ou o escritor ali, né, ele sempre vai pegando ali algumas frases de alguns autores, tanto do Sêneca quanto de outros também, e ele vai lá e traz o seguinte: qual é a causa da sua orientação? Ele traz basicamente isso. Qual é a causa da sua agitação, perdão? Qual que é a causa da nossa agitação? Só que antes, né, ele vai trazendo ah, algumas perguntas muito interessantes, sabe? O porquê que eu estou puxando essa questão? Porque para que você possa ter um rumo na tua vida, para que você possa entender qual que é o sentido, o ponto principal, o pilar principal é você fazer perguntas. Perguntas e perguntas. Então, ele vai fazendo perguntas. Né? O Seneca ele vai desenvolvendo e vai falando a respeito da que o Sócrates não, Aristóteles, isso, Aristóteles, ele junta a conversação com a oratória, coisa que naquela época não tinha essa junção, sabe? Ou era um, ou você era muito bom em um, né? Ou você era muito bom em oratória, ou você era muito bom em conversação. Só que Sócrates ou Aristóteles, né? Ele fala a respeito dessa junção, ao qual ele começa a ensinar o pessoal e que a, a oratória é muito boa para meios políticos, meios ao qual você está nas assembleias em si, tanto as comunidades e igrejas, em Câmara, em Senado e etc. Né? E a conversação ela é muito útil para momentos com amigos, roda de amigos, mesa e assim por diante. E pessoal, isso é extremamente de grande importância, porque muitas pessoas ou elas são boas em uma ou são boas em outras. Só que o livro vai dizer que tem como ser boa, ou ser bom ou boa nas duas juntas, porque as duas juntas se complementam. Você fica muito bom. Tudo bem, meu Raza? Tu fica muito bom em oratória, ao qual você conversar no meio profissional é muito útil também, e também no meio pessoal, né, pessoal? E isso é muito interessante. E para finalizar esse vídeo, né, quase chegando aqui em casa também, a mensagem que eu quero deixar para vocês como principal: o que é a vida? Tem aquele famoso meme que é muito edificante. O que é a vida? A vida tem que ser vivida, tal, essas coisas, mas eu falo e trago. A vida ela precisa ser pensada. Se você não pensa e veja a tua vida, você está vivendo a vida de outras pessoas. E isso entra muito no quesito de comparação. Muitas das vezes nós não estamos vivendo a nossa vida ao qual nós poderíamos estar vivendo. Às vezes nós estamos nos comparando com o próximo e estamos querendo viver ou estamos vivendo a vida do próximo. Isso é um erro gigantesco, pessoal, porque cada ser humano foi criado para viver de uma maneira. Cada ser humano tem importância na sociedade. Então, por isso que eu falo para vocês, pensem, o sistema, como geral, né, o sistema em si, eles não querem que você pense, né? Na escola, os professores não querem que você pense, eles querem que vocês engulam sapos e não pensem. E quando você pense, você aponta e fala, olha, eu penso dessa maneira. Mas não, você tem que pensar dessa maneira, né? Às vezes a tua maneira está correta de pensar, mas
o sistema em si induz nós pensarmos da maneira como o sistema quer que nós pensamos. Então, como reflexão, pessoal, pensem, meditem nas coisas, façam perguntas. Tem um livro muito bom que o título dele é Começa pelo Porquê, né? Por que isso, por que aquilo, por que... E assim vai. Assim você vai encontrando um sentido para a tua vida, né? E, pessoal, se você gostou desse vídeo, deixa o teu like, compartilha e deixa aqui no comentário qual que é o sentido da sua vida. Claro, se isso for confortável para você. E se você falar, Sérgio, eu não tenho sentido para a minha vida, comente aqui embaixo também. Olha, Sérgio, não tenho sentido para a minha vida. O que você indica? Né? E bora compartilhar, pessoal. Somos uma comunidade, somos seres humanos e precisamos viver em comunidade.